Louvor maravilhoso. Que nesta manhã de sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, estamos de volta com o programa Estudando a Palavra de Deus e que o Senhor possa estar nos abençoando, né? O livro que nós vamos trazer é o 8º livro da Bíblia e é o livro de Ruth. Após o período de juiz, né, que passou o povo de Israel até o seu 12º juiz, que passou o povo de Israel. Durante esse período, Deus sempre mandava um juiz, depois o juiz morria, o povo voltava à rebeldia, voltava a desobedecer a Deus, Deus mandava outro juiz. Aí veio a história muito importante para a nossa vida no dia de hoje, de Ruth, né? Ruth, uma mulher que foi obediente de uma outra nação e que passou a obedecer a Deus através da sua sogra, Noemi. Então a gente vai aqui fazer um resumo do primeiro capítulo de Noemi, de Ruth, né? E vamos depois classificar 5 lições de Noemi, de Ruth, para a nossa vida, né? 5 lições de Ruth para a nossa vida. Vamos resumir. O livro de Ruth leva 4 capítulos. É isso. O livro de Ruth leva 4 capítulos. E a gente vai resumir esses 4 capítulos em 5 lições importantes para a nossa vida nos dias de hoje. O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia que se encontra no Antigo Testamento. Você abre a sua Bíblia em Ruth, o 8º livro, e diz assim: Noemi e Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilom, Efrautas, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfá e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs com ela, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, e lhes disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido?
Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ou houvesse filhos. Esperai-lo-eis até que viessem a ser grandes, abstenhai-vos de tomardes marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfão, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou a seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que puseres ali, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, é importante essa história de Ruth, porque a gente vê de início a dedicação de Ruth para não desamparar a sua sogra, a qual iria ficar só. É uma mulher já de idade, né, que não geraria mais filho, mas não pela vontade de Deus, mas pelo pensamento dela, porque a gente sabe que a geração de filho depende de Deus, não depende de nós. Mas só que Ruth viu no coração dela que não deveria de forma nenhuma abandonar Noemi, a quem tinha se casado com seus filhos, né? Os filhos de Noemi, uma casou com a cunhada e a outra casou com Ruth. O outro casou com Ruth. E ambos os dois morreram e Ruth ficou viúva, mas não abandonou a sua sogra, que também tinha ficado viúva. Então preferiu viver uma vida dedicada ao cuidado da sogra. Mas qual as lições que este livro de Ruth traz para nós nos dias de hoje? Vamos aqui passar um resumo. A vida de Ruth é uma das mais belas histórias de fidelidade, fé e redenção das Escrituras, registrada no livro de Ruth. Ela apresenta a jornada de uma mulher moabita que, mesmo diante da dor e das perdas, escolheu permanecer fiel a Deus e a sua família. A história de Ruth é marcada por decisões de coragem e por uma confiança inabalável no Deus de Israel, mesmo quando tudo parecia incerto. Ela nos inspira e persevera nos tempos difíceis e a andar na fé. A primeira lição que nós temos da vida de Ruth para nós nos dias de hoje mostra a fidelidade que abre as portas para o agir de Deus. Ruth, porém, respondeu no capítulo 1, verso 16 do livro de Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, capítulo 1, verso 16. A decisão de acompanhar Noemi após a morte do seu marido revela uma fidelidade surpreendente. Ela escolheu permanecer ao lado da sua sogra, mesmo sem garantias de segurança ou provisão. Seu compromisso foi não apenas familiar, mas espiritual. Ruth escolheu o Deus de Israel.
Essa atitude mostra que a fidelidade é um passo de fé quando permanecemos firmes, mesmo em tempos de incerteza. Abrimos espaço para que Deus escreva uma nova história em nossa vida. Essa primeira lição aqui, essa primeira lição da vida de Ruth, ela nos traz para nós nos dias de hoje um compromisso que a gente tem que ter com Deus. A confiança de que Deus nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Então Ruth preferiu ficar com a sua sogra. Não porque era só a sua sogra e ela estaria só ou por caridade. Não. Porque existia um propósito de Deus para aquilo na vida de Ruth. E olhando os dois lados, Ruth preferiu ficar com a sogra, cuidando dela. Então, a gente hoje deveremos levar o nosso pensamento aos céus e saber que Deus cuida da gente todos os dias. O que a gente devemos preferir para a nossa vida? Devemos preferir nos preocuparmos com as coisas do mundo, amanhecer o dia já preocupado com o que temos para resolver hoje, que a gente não sabe nem se vai resolver, se tem condições de resolver, ou confiar em Deus, que provê tudo o que a gente necessita todos os dias. Por mais dificuldade que você tenha no dia de hoje, ao amanhecer, por mais dificuldade que você tenha, mas tenha a certeza que se você colocar a sua confiança em Deus, Ele não vai te abandonar e não vai te desamparar. Porque os milagres de Deus não são como os milagres que Jesus fazia antigamente. Que era para todo mundo ver, porque se não fizesse daquela forma, ninguém ia acreditar, né? Que Jesus era o Filho de Deus. Os de hoje, Ele é feito todos os dias em nossa vida e a gente esquece de agradecer. Começando, amanhecemos, acordamos. É um milagre. É um milagre e a gente deve agradecer a Deus porque amanhecemos. Deus nos acordou, nos deu mais um dia. E Deus não vai nos dar mais um dia e deixar a gente de lado, não. Ele dá mais um dia e acompanha os nossos passos. E o que é que Ele quer de cada um de nós? Que durante todo o dia de hoje, os nossos passos sejam em sua presença. Certo? E o discernimento e as coisas que vão ser providas, Deus vai te mostrando e tu vai fazendo. Ele não somente nos acorda e nos coloca de pé, mas Ele também durante todo o dia, Ele vai nos guiando, se assim a gente deixar Ele fazer. Mas se a gente atropelar o processo que é de Deus, aí as coisas vão andar erradas. Então, Ruth fez o que Deus queria. Não abandonar a sua sogra. Não voltar para a sua família, como a própria Noemi solicitou que elas fizessem, voltassem para a sua família. Mas ela preferiu continuar com a sua sogra, sem saber o que era que ia acontecer amanhã, qual era a provisão que vinha de Deus. Mas Deus já tinha preparado tudo na vida de Ruth. Então, aqui fica a primeira lição da vida de Ruth para a nossa vida no dia de hoje. E a segunda lição? A segunda lição tem a provisão de Deus. Deus honra quem trabalha com excelência. Deus honra quem trabalha de excelência. Essa honraria de Deus para cada um de nós, com o trabalho de excelência, ele é voltado para as coisas do alto, para as coisas de Deus. É a obediência que nós devemos ter com tudo que Deus deixou para que a gente fizesse aqui na terra. Começando
por levar e propagar a sua palavra de forma verdadeira e correta, não fazendo promessas que não podem ser cumpridas, não colocando na vida de ninguém algo que não pode ser cumprido ou que Deus não determinou para a vida de ninguém. Porque é importante que a gente aprenda que o honrar com trabalho e com excelência é servir a Deus seguindo a palavra dele, seguindo a Bíblia. Por isso que eu digo que esse estudo toda sexta-feira é para que a gente leia a Bíblia e comece a pedir ao Espírito Santo o discernimento para que a gente vá entendendo o que Deus quer de cada um de nós. Para que a gente não se perca nos caminhos de muitas religiões que existem hoje no mundo, né? Que às vezes traz palavras que distorcem da verdade da Bíblia. Então é importante que você leia para você saber o que realmente Deus quer da sua vida. Mas essa segunda lição que diz que Deus honra a quem trabalha com excelência. Você vai para Ruth, o livro de Ruth, no capítulo 2, o verso 2 diz: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Aí veja o que é que aconteceu, quais são as provisões de Deus. Veja o que é que aconteceu. Ao chegar a Belém, Ruth não ficou esperando que as coisas simplesmente acontecessem. Ela foi ao campo trabalhar, demonstrando disposição, responsabilidade e humildade. Sua atitude chamou a atenção de Boaz, que reconheceu seu esforço e integridade. Aí você tem capítulo 2 de Ruth, o verso 11 e 12. Essa lição nos lembra que Deus honra aqueles que fazem sua parte com dedicação. O trabalho fiel e honesto abre portas que muitas vezes não vemos de imediato, mas que fazem parte do cuidado e da provisão de Deus. A gente vê que essa lição aqui vai nos trazer que justamente ela procurou algo a fazer para não ficar parada e poder se alimentar e alimentar a sua sogra. Mas ela foi parar onde? Não a colheita, onde o dono da colheita era quem? Boaz, né? Era o responsável por aquela colheita. Então, Deus faz as coisas que a gente não sabe o que é que Ele tem para nós, mas Ele vai preparando, colocando tudo direitinho na nossa vida. Então, essa lição aqui nos mostra bem claro, né? Que Deus, Ele quer meu e quer seu um trabalho com excelência. A gente precisa, todos os dias, ler um pouco da palavra de Deus. Ler a Bíblia. Mas eu não entendo, eu não sei como é entender a palavra de Deus, eu não consigo. Consegue. Qualquer um de nós consegue. Basta você orar antes de ler a Bíblia. E pedir a Deus com veemência, com força. E crendo que o Espírito Santo que habita entre nós vai te dar o entendimento da palavra para que você decida o que é certo e o que é errado e servir a Deus com excelência. Que nós não temos capacidade de nada sem Deus em nossa vida. Às vezes a gente vive num mundo achando que a gente é muita coisa, faltando com respeito com nossos irmãos, discriminando, né? Então a gente tem que entender que a gente não somos nada sem a presença de Deus em nossa vida. E o trabalho com excelência, Deus exalta a gente lá na frente. A gente vê aqui que a lição
traz o reconhecimento do trabalho de Ruth para poder estar na presença de Deus e cuidando da sua sogra. Deus preparou o plano tudo perfeito e correto. Ela conhece a Boaz. E a sua sogra prepara tudo, diz como ela vai ter que fazer. A gente vai ver os próximos capítulos desse livro, que vai nos mostrar como foi a vida de Ruth em obediência a Deus. Mas na lição 3 da quinta lição que nos traz para o nosso dia de hoje, a lição 3 é o caráter. Falar mais alto do que a origem. O caráter fala mais alto do que a origem. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Você encontra em Ruth, no capítulo 2, do verso 11 e 12, esta passagem. Ruth era moabita, pertencente a um povo distante dos israelitas. Aos olhos humanos, isso poderia tê-la colocado à margem da sociedade. Mas o caráter de Ruth, a sua bondade, lealdade e atitude irrepreensível, fez com que ela fosse aceita, honrada e valorizada entre o povo. Então aqui, Deus mostra que diante de toda a sociedade que o mundo hoje vive, quando ele quer levantar uma pessoa, não adianta a área social em que você habita ou viva. Deus levanta. Você só precisa ser obediente como Ruth fez. É preciso que a obediência ela esteja presente na minha vida, na tua vida, para que Deus olhe e veja o que Ruth fez, a dedicação que Ruth teve com a sua sogra, trouxe esta benevolência em que Boaz viu nela, não pelo campo onde ela estava trabalhando, porque estava trabalhando com dedicação, com excelência, mas porque também cuidou da sua sogra, deixou a sua família, uma sociedade muito além dos que os israelitas precisavam e viviam. Então deixou toda aquela sociedade em que ela vivia e passou a viver com a sua sogra em uma outra sociedade, a sociedade israelita. Então, nos dias de hoje, nós vivemos em várias camadas de sociedade, considerada por classe A, B e C, e ainda mais a D, que é a sociedade mais sofrida hoje na nossa nação, no Brasil. Classe D, que é a classe pobre, aquela classe pobre mesmo. Mas veja a vida de Jesus, com quem ele andou, com quem ele conviveu. Jesus não conviveu com rico de classe A, não. Jesus conviveu com aqueles da classe D, lá embaixo. Pobre, ladrões, prostituta, marginalizados. Foi com quem Jesus viveu. Foi com quem Jesus pregou. Foi com quem Jesus ensinou a benevolência. Não que aqueles da classe A também não tenham a bênção de Deus. Claro que tem. Classe A, classe B, classe C, classe D. Todos têm. Mas a preferência foi dada àqueles marginalizados,
aqueles excluídos da sociedade, aqueles que não faz, que a sociedade mais elevada não faz de conta, como pessoas, como ser humano. Mas Ruth estava ali, na trincheira, obediente à sua sogra, ao trabalho e a Deus, porque ela passou a servir ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi, ao Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E a gente precisa, nos dias de hoje, estar cada dia mais na presença de Deus, servindo, obedecendo, vendo e seguindo os passos de Jesus, que nos ensina a cada dia como viver numa sociedade discriminatória e marginalizada por muitos. Então é importante que a gente veja, porque este livro de Ruth traz a descendência de Davi e a vinda de Jesus. A história do livro de Ruth. O que é que traz agora a lição de número 4? A lição de número 4 do livro de Ruth, Deus trabalha a todo momento. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Ruth capítulo 4, verso 14. Quando Ruth chegou a Belém, ela não sabia que o campo onde trabalharia pertencia a Boaz, o parente redentor. Ela tampouco sabia que através dessa conexão, Deus estava preparando sua restauração e um futuro que mudaria a história de Israel. A história de Ruth nos mostra que Deus age mesmo quando não percebemos. Ele organiza circunstâncias, encontros e oportunidades de forma perfeita, conduzindo-nos ao lugar onde sua redenção será revelada. Esta lição aqui, a quarta, mostra que Deus estava preparando tudo perfeito na vida de Ruth e ela, obediente, foi seguindo com excelência todos os passos que Deus tinha planejado para ela. Ela passaria a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Então veja a importância de servir com excelência ao nosso Deus. Veja que os planos de Deus para a nossa vida não dependem do homem aqui na terra. Os planos de Deus para a nossa vida dependem de nós, da nossa obediência a Deus. Se seguirmos a sua palavra, se seguirmos os seus ensinamentos, se formos obedientes, Deus tem coisas boas, Deus tem provisões para a nossa vida que a gente não sabe como é que acontece, mas acontece, porque Deus tem preparado tudo, como preparou na vida de Ruth. Mas Ruth foi obediente para que ela pudesse ser premiada pelas bênçãos que Deus entregou a ela. A quinta lição: Deus transforma histórias comuns em propósitos. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Ruth capítulo 4, verso 18 e Ruth capítulo 21, verso 22. A vida de Ruth parecia simples, uma viúva estrangeira trabalhando para sobreviver. Contudo, Deus usou sua fidelidade e obediência para inseri-la na genealogia de Davi e, consequentemente, na linhagem de Jesus Cristo. Esta lição nos lembra que Deus pega histórias comuns, marcadas por dor e simplicidade, e as transforma em algo grandioso. Nada está fora do alcance da graça de Deus. Quando somos fiéis nas pequenas coisas, Ele nos conduz a propósitos muito maiores do que imaginamos.
A história de Ruth nos ensina que a fidelidade, a coragem e a confiança em Deus são capazes de transformar qualquer trajetória. Ruth nos mostra que Deus honra quem age com humanidade, trabalho com dedicação e se mantém fiel, mesmo quando não vê resultados imediatos. Seu caráter provou ser mais importante do que sua origem, lembrando-nos de que Deus valoriza o coração acima de qualquer rótulo. Além disso, vemos que o Senhor trabalha nos bastidores, conduzindo-nos a propósitos maiores do que podemos imaginar. A vida de Ruth, simples aos olhos humanos, tornou-se parte do plano de Deus. Ele transforma histórias comuns em testemunho de redenção e esperança. Então, nesta manhã, a gente vê que a história de Ruth foi de total obediência a Deus, começando por não abandonar a sua sogra. E nos dias de hoje, trazemos para a nossa vida muitos momentos familiares em que a gente não pode abandonar os nossos familiares, porque Deus ama a família e de forma nenhuma a gente não pode abandonar aquele que está necessitado da palavra de Deus dentro da nossa família, necessitado do nosso apoio moral, social, econômico. Não podemos de forma nenhuma abandonar. Mas principalmente abandonar o que Deus tem para cada um de nós. Ruth foi excelência em obedecer a Deus. E Deus preparou todo o caminho de Ruth para chegar até Jesus, para fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Então, o que é que a gente precisa? Estamos iniciando 2026. Vamos entregar a nossa vida a Deus. Vamos nos dedicar este ano. Você que passou um ano de dificuldade, eleve no dia de hoje, no primeiro programa Estudando a Palavra de Deus, seus pensamentos para Deus. Comece a ler a Bíblia. Comece a pedir o entendimento do Espírito Santo para que Deus nos mostre como nós devemos seguir nesse mundo. Pare de se preocupar com o dia de amanhã, porque não nos pertence nada. A gente tem que se preocupar com o hoje, mas em obediência a Deus, porque se Ele te colocou de pés, se Ele te acordou e te colocou de pés, é porque Ele tem propósito para a tua vida e para a minha no dia de hoje. E nada Ele vai deixar faltar. Creia, nada Ele vai deixar faltar. Porque Deus não ia nos acordar e colocar de pé se Ele não tivesse a provisão para nós nos dias de hoje. Então a gente às vezes se preocupa com coisas pequenas, às vezes a gente se preocupa com nada e esquecemos de agradecer a Deus. Milagre da vida é todo dia você se acordar, né? Fazer o que você pode fazer, o que está na sua condição, na minha condição de fazer hoje, nós iremos fazer com a permissão de Deus, sempre perguntando a Deus se aquilo que a gente vai fazer está correto, para que a gente não faça pela nossa própria consciência e depois faça errado. Mas a gente pede a Deus e Deus vai te dizer, porque o Espírito Santo que habita entre nós, ele vai soprar no meu ouvido, no teu, para nos acusar que isso que a gente vai fazer está errado. Se existir dúvidas em tu fazer e não fazer, é melhor não fazer. Continue pedindo a Deus e Ele vai te mostrar. Continue pedindo a Deus a maneira certa de resolver os problemas hoje e Ele vai te mostrar. Porque Ele não te colocou de pés para te abandonar no dia de hoje e deixar tu ao léu. Se Ele te colocou de pés é porque Ele tem propósito na minha, na tua, na vida de todos os nossos ouvintes. Então vamos começar 2026 vivendo uma vida voltada para Deus.
todos os dias e o dia todo. Né? Nossos pensamentos voltados para Deus. Vamos amar mais o próximo, vamos amar mais os nossos irmãos. Vamos aprender a amar o próximo como Deus pede que nós amemos a Ele. Né? Não querendo corrigir a vida do irmão, mas amando Ele da maneira que Ele é. Então que nesta manhã de sexta-feira, primeira sexta-feira de 2026, que nós possamos estar mais na presença do nosso Deus e sendo obediente como Ruth foi. Então, meus irmãos, eu quero desde já deixar aqui beijos e abraços no coração de todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, no coração de todos os nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os meus familiares e nos familiares dos nossos ouvintes. Vamos orar e entregar este programa na mão de Deus durante todo o dia de hoje e a semana que vem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma realização, a primeira de 2026, estudando a tua palavra, estudando a palavra de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando durante todo o dia de hoje e que possa nos trazer amanhã para podermos continuar te louvando e engrandecendo o teu nome. Por isso, desde já, eu te agradeço, hoje e sempre por tudo. Amém. Um bom dia a todos.